Olá, me chamo Nilo Lima, tenho 36 anos, sou fotógrafo, ministro cursos e workshops desenvolvidos pela minha própria percepção da fotografia e já ensinei centenas de pessoas tudo sobre fotografia e como ela é de fato um divisor de águas na vida de quem pratica e de quem é fotografado. Hoje, fotografo grandes personalidades e de certa forma alcancei o sucesso na minha atuação, mas nem sempre isso foi assim. E para você entender esse nem sempre foi assim, vou contar um pouco da minha trajetória. Mas antes, quero dizer a você que a vida ela é construída por muitas superações. Superações de muitos obstáculos impostos pela própria vida. Mas também de muitos obstáculos que encontramos dentro de nós mesmos. Então, fique atento que essa história é para você que anda perdido, sem foco, sem motivos para seguir seus caminhos. Ou talvez seja para aquele amigo que está na dúvida se tomou a decisão certa. Afinal, sempre vemos pessoas assim ao nosso redor, não é verdade? E quer saber de uma coisa? Por muitos anos eu fui essa pessoa perdida, um pouco sem foco e com medo de fazer o que eu gostava. E os motivos? Bom, não sei até hoje ao certo quais são. E acredite, saber os motivos não nos traz soluções para as nossas vidas. Muitas pessoas se perdem buscando as causas e passam anos da vida presos ao porquê eu sou assim. E o que acabam encontrando se torna um monte de desculpa que servem para justificar. Mas e a solução? Afinal, o que é mais importante? Trazer solução para um problema e seguir a vida prosperando ou saber a raiz desse problema? Se você é uma dessas pessoas que quer começar hoje mesmo a fazer diferente, aqui vai a primeira dica para você. Coloque toda a sua atenção no momento presente, no aqui e agora. E se faça a seguinte pergunta diariamente: o que eu posso fazer hoje que me traga soluções para a minha vida? Porque os motivos podem ser muitos. Talvez seja a pressão da sociedade, a insegurança ou a necessidade de viver toda essa experiência. E quanto a mim? Acredito que passei por tudo o que passei para que hoje eu pudesse compartilhar dessa experiência com você e, quem sabe, te ajudar a escolher o que você vai ser quando crescer de uma maneira mais leve, mais rápida, com mais objetividade e clareza. E com isso, o que eu quero dizer é que você pode sentar e esperar que tudo o que deseja caia do céu, como também pode passar a vida inteira se lamentando de suas escolhas erradas, das coisas que não deram certo. Você pode reclamar que a vida não te dá oportunidades, reclamar a respeito dos seus pais ou até dos seus professores. Pode usar como desculpas que hoje em dia tudo é muito difícil. Você, na verdade, pode tudo. E poder tudo significa também que você, mais do que qualquer outra pessoa, pode sim determinar um sentido para a sua vida. Você pode se permitir a dar um passo de cada vez, sabendo que a direção pode ser mudada a qualquer momento. Poder tudo também significa que você pode sonhar aquilo que desejar. E também pode desistir do sonho se o sonho se tornar um pesadelo. E que também pode transformar pesadelos em sonhos, por meio da persistência. E se isso fizer sentido para você, é claro. E saiba que essa força para persistir virá do desejo ardente de realizar algo. Poder tudo também traz a certeza que vem da autoconfiança e a partir do momento em que se decide fazer algo, que se decide alcançar algo, que se decide realizar algo, acredite, por mais nebuloso que seja o seu cenário hoje, se você decidir que vai ser uma pessoa realizada, você será. Mas antes, terá que encontrar a área que irá atuar. E se você não sabe nem por onde começar, assim de imediato, que tal só abrir a mente e tentar absorver um pouco disso tudo? E outra coisa valiosa é que talvez eu até devesse ter começado por isso, já que quase ninguém se dá o devido valor.
é sobre o autoconhecimento. Você de fato se conhece o suficiente para saber o que quer ou o que não quer, o que te faz bem, o que sacia os seus desejos e motiva as suas ações? E aí, conseguiu responder a algumas desses questionamentos? Se sim, maravilha! Continue aqui que irá descobrir ainda muito mais. E se a sua resposta for não, fique tranquilo. É muito comum as pessoas evitarem de olhar para si mesmas. É normal isso. Mas nada promissor, porque quando não nos reconhecemos, não sabemos nem mesmo como nos respeitar e tudo fica incrivelmente mais desafiador. Mas calma, não é hora de se preocupar. Estamos apenas começando e tenho certeza que hoje você irá, por meio desta aula, se conhecer um pouco mais e encontrar algumas respostas aí dentro de você que você nem sabia que tinha. A vida, como você vive hoje, pode estar trazendo para você apenas insatisfação. Você olha para um lado e vê problemas, olha para o outro e também não está tão bom assim. E o que fazemos normalmente? Basicamente nada. Mas sabe por quê? Porque essa vida, mais ou menos, que podemos estar levando é algo que a gente conhece e não tem nada de novo. Não tem nada que nos assusta, não provoca medo. A gente olha e diz, tá ruim, mas tá bom. Agora pensa aqui comigo. Se está ruim, como podemos aceitar que está bom? Aceitamos porque existe algo chamado zona de conforto. Zona de conforto é um lugar que nos é confortável permanecer, porque ela não nos desafia, porque para estar nela não precisamos pensar, não precisamos nos esforçar, não precisamos nos mexer. E você sabe que tem gente que se conforma e vive a vida inteira nessa zona de conforto sem fazer nada. E sabe o que elas colhem da vida? Coisas como viver infelizes, insatisfeito, é muito comum, mas não é apenas disso que se trata. Pessoas infelizes, com o tempo, se tornam pessoas depressivas. E acredite, a insatisfação e a infelicidade é a causa de inúmeras doenças físicas. Mas isso é assunto para um outro momento. O importante agora é que você desperte o seu olhar e perceba que a tal zona de conforto é uma âncora que te impede de prosperar, de seguir adiante, de se descobrir como pessoa e até de olhar para dentro de você e encontrar suas respostas e soluções. E não estou aqui para te julgar, apontar o dedo ou ser mais um parente chato que vai te chamar de à toa, de preguiçoso. Não, eu quero te fazer pensar e fazer como que você saiba interpretar, entender as suas verdadeiras vontades. Vai ser fácil? Eu posso te garantir que não, mas é possível? Eu posso te garantir que sim. E aí, o que eu vou ser quando crescer? Quem nunca se fez essa pergunta? Eu mesmo já passei em tantas coisas, bom, desde médico, veterinária, policial. E olha, hoje não sou nenhum, nem outro. E garanto a você que todas as pessoas em algum momento da vida um dia acordou com essa pergunta pulando de um lado para outro dentro da cabeça. E responder essa pergunta é um grande desafio. O que eu vou ser? Sabe por que é difícil? Quando essa pergunta surge, ela geralmente não filtra apenas as suas vontades. Ela vem acompanhada das nossas crenças limitantes, dos sonhos dos nossos pais, o reflexo do primo, a profissão do momento, a comparação com fulano ou o dinheiro por trás do que o ciclano faz na profissão dele. E aí? Você se pergunta a todo momento, que profissão eu devo escolher? Essa pergunta, para a maioria de nós seres humanos normais, produz uma sensação desagradável. Para alguns é como uma assombração, outros reagem com uma certa naturalidade e ainda tem aqueles que, por pura e simplesmente, preferem ignorar a pergunta. O assunto é tratado com certa apatia. De fato, reagimos de formas diferentes porque somos todos muito diferentes.
Mas, em todos os casos, a dor sentida é a mesma. A dor que a dúvida causa em nós. Independente da reação que temos na juventude, essa reação não determina o destino da pessoa. E a história está recheada de pessoas que não tinham nenhuma certeza em relação à própria vida, quando ainda eram jovens, e se tornaram pessoas realizadas, bem-sucedidas e que prosperaram fazendo as coisas que gostam de fazer. E eu sou um exemplo disso. Quando chegou a bendita hora de escolher uma profissão, eu me sentia mais perdido do que cego em tiroteio. O que não era levado muito a sério pelas pessoas que me cercavam. O que eu mais escutava era decida logo, Nilo, do que um consolo e direcionamento que contribuísse com a minha escolha. Nessa época, eu já morava sozinho, sem meus pais. O que é a realidade de muitas pessoas que provêm de cidades muito pequenas, como era o meu caso. Eu nasci e fui criado em um vilarejo chamado Estevão de Araújo, distrito de Araponga. E para aqueles que desejam entrar em uma faculdade federal, o negócio é partir para uma cidade grande. E por isso eu cursei o meu ensino médio aqui em Viçosa, para me preparar. E aos finais de semana, sempre que era possível, eu voltava para casa. Sabe, morar sozinho me trouxe maturidade em alguns sentidos. Mas em assuntos que se relacionavam com umas coisas da vida que eu desconhecia, a escassez de apoio de pessoas que pudessem de fato me ajudar fez muita falta. Durante a minha infância e também na adolescência, fiz muitas atividades onde eu tinha plena condição de soltar a minha criatividade. A minha livre expressão eram as coisas que mais me traziam prazer, como fabricar meus próprios brinquedos, pintar quadros, fazer teatro, a dança. Essas coisas elas sempre me traziam muito contentamento. Hoje eu consigo perceber as deixas das minhas aptidões, que estavam todas sendo vividas e eu sequer as observei. Nem eu e nem ninguém que convivia comigo constantemente. Por fim, decidi meu curso superior. Como comecei esse vídeo revelando a minha profissão, imagino que você esteja aí pensando em algo relativo à arte em geral, arquitetura, dança, artes cênicas, ou até mesmo que estudei fotografia, né? E não foi nada disso. Me matriculei no curso de zootecnia, sem nem mesmo ter sonhado por um só dia em ser um zootecnista. Muitas eram as minhas dúvidas e quase nenhuma certeza na época. A minha escolha ela foi apoiada por um conjunto de 3 fatores muito presentes na minha vida. A primeira veio do amor aos animais. A segunda era agradar a minha mãe, que sonhava para mim uma profissão que me trouxesse a estabilidade de um concurso público. E a terceira era me aproximar mais da realidade profissional do meu pai e, quem sabe, deixar uma porta aberta para que, com isso, a nossa convivência se tornasse mais próxima e que, de certa forma, eu pudesse retornar para trabalhar por lá, cuidando das terras dele. Essas foram as motivações que eu tive na época, mas só entendi isso muito tempo depois. Mas voltando aqui ao curso de zootecnia, eu, munido de muita boa vontade, que é uma das minhas características mais marcantes, eu comecei o curso e, de fato, tudo era muito diferente. A realidade universitária, as pessoas, tudo era estimulante e assim se passou quase 3 anos. Tudo que era novidade passou a ser a minha rotina. E no decorrer deste período, o peso pela minha escolha começou a produzir um descontentamento muito forte. Eu não entendi exatamente o que era e nem o que faltava. Mas uma certeza eu tinha, eu estava infeliz. Nessa época, ouvi uma frase da minha irmã, da Érica, que marcou muito a minha vida. Problemas nunca acabam, eles só mudam de nome e de endereço. E essa era a minha realidade. Estava eu vivendo um baita problema comigo mesmo, um conflito interno, mas essa frase foi como uma provocação. Já que teremos problemas em qualquer coisa mesmo, deixa eu ver qual será
o outro e mais aquele outro problema. Pode vir tudo, pois essa frase veio como um estímulo para continuar e assim seguir adiante. Ah, mas nesse período eu ganhei a minha primeira máquina fotográfica, da minha tia Cris. Obrigado, Cris! Naquela época, nós não tínhamos acesso a fotos como você tem hoje em dia. Fazer fotos e registrar aquelas lembranças exigia um equipamento especial, e agora eu tinha. Essa pequena máquina, com todos os seus mistérios, se tornou um bicho de 7 cabeças e um desafio ainda maior quando eu resolvi que queria registrar a mim mesmo. Você consegue imaginar o que é tirar uma selfie com um pequeno trambolho analógico? Para quem não conhece, são umas câmeras de filme com negativo e que precisava revelar para ver a imagem. E esse tipo de câmera não tinha visor traseiro, quanto mais dianteiro. Para fazer simples selfies, imagina a dificuldade. Era muito difícil. E acertar o alvo, ou melhor, a minha cara, era bem complicado. E custava caro demais, pois tinha que comprar o filme e depois pagar para revelar. Era um processo que demorava pelo menos 24 horas para ter o resultado em mãos, uma foto em mãos. E na maioria das vezes frustrantes, ainda mais quando se tratava de um autorretrato, pois não tínhamos como nos ver para isso. Era mesmo na sorte. Nessa época, surgiu na faculdade a oportunidade de cursar uma disciplina facultativa e que, para minha total sorte, quem a escolheria era eu. E o que seria o óbvio? Cursar uma matéria que complementasse o meu curso de zootecnia, certo? Mas não foi assim. Como eu estava insatisfeito com a zootecnia e tudo o que envolvia, eu precisava urgentemente encontrar algo que me trouxesse satisfação. E aquela máquina fotográfica, que ainda escondia alguns mistérios a serem desvendados, era o que mais me trazia motivação na época. E com isso em mente, não tive dúvidas, me matriculei na disciplina de fotojornalismo do curso de comunicação social, com a esperança de aprender um pouco mais e melhorar a qualidade das minhas fotos, ainda muito amadoras. E em nenhum momento eu imaginei ser fotógrafo ou fazer nada que se relacionasse a esse universo. Mas eu precisava fazer alguma coisa que me trouxesse algum alívio, mesmo que imediato, e que funcionasse como uma válvula de escape para extravasar a pressão que a minha rotina vinha produzindo. E aí, meu amigo, amor à primeira vista é como eu chamo. E não foi por uma pessoa não, mas sim por uma coisa que eu teria a chance de envolver tantas outras pessoas, seus sentimentos, os meus sentimentos, e criar tantas histórias. E assim nasceu a minha paixão pela fotografia, o que na época foi uma fuga da realidade pesada que eu estava de saco cheio. Foi como se o acaso tivesse encontrado a minha vida, o que na verdade nem era. Mas se você pensar que eu reconheci isso naquela época, você se engana. E lembra que eu disse que para você não será fácil? Então, não foi para mim também não. Mas sempre confiei e acreditei, principalmente em que Deus faz tudo certo e no tempo certo, e graças a Ele, tudo se tornou possível. Então, continuei o curso de zootecnia, me aplicando como se um dia fosse ser um zootecnista e ainda fui além. Fiz estágios que o curso pedia baseado nessa obrigatoriedade e ainda apoiado no desejo de aprender a língua inglesa fluentemente, eu fui estagiar lá na Nova Zelândia. Lógico que o estágio não me agradou. Eu não sabia o quanto não gostava da área, mas esse estágio me fez ter a certeza absoluta de algo que eu realmente não queria para mim, que era o isolamento em uma área rural. Então voltei ao Brasil, concluí o curso e parti para um mestrado na Espanha em Políticas Públicas Agrárias, pois até então não tinha clareza do que realmente eu queria. E na esperança de encontrar por algo diferente fazendo esse mestrado,
alimentava os meus desejos de liberdade e novos conhecimentos. Afinal de contas, novamente eu iria experienciar uma nova cultura, aprender um novo idioma que até esse momento eu não sabia uma palavra, e viveria momentos de aventura e grandes superações. E era isso que me instigava e me impulsionava com os olhos ainda fechados para descobrir o novo. E assim foi esse meu período pela Espanha, que me abriu tantas portas. Mas e a fotografia? Era apenas um hobby? Talvez. A fotografia ela me acompanhou e foi parte integrante da minha vida desde que fiz aquela disciplina. Mas, como todo universitário, o meu dinheiro era muito curto e para ampliar isso, comecei a fazer fotos para as pessoas e amigos. E eles gostavam do meu trabalho. Por isso, vendi por muito tempo fotos avulsas. Os amigos indicavam aos amigos que também me indicavam e quando menos esperei eu estava trabalhando como fotógrafo. Mas tudo isso, que era algo que viria a ser muito importante na minha vida, não era encarado por mim em momento algum com seriedade profissional. Era meu hobby, algo que eu fazia por puro prazer de fazer. Ainda nesse início de tudo, fui convidado para fotografar um casamento. E a experiência dentro da minha total inexperiência com casamentos me mostrou que eu ainda tinha muito a aprender e assim o fiz. Então, a minha busca por conhecimento virou uma obsessão. Apesar das dificuldades da época por não ter internet, o dinheiro muito curto, ainda por ser estudante, eu sempre fiquei atento a todas as possibilidades e a tudo que estava relacionado à fotografia. Por revistas, por livros, cursos em Belo Horizonte, que na época eram os que haviam mais próximos de mim. E o melhor disso tudo é que quanto mais eu aprendia, mais eu sentia vontade de aprender e sentia com isso que estava no caminho certo. Quando eu cheguei na Espanha, eu fui cursar o meu mestrado e, logicamente, praticar o meu hobby favorito. Sem nenhuma rede social ou de apoio, eu não via nenhuma possibilidade de ganhar aquele dinheirinho com a fotografia. E reconheço que essa não era a minha preocupação, pois dessa vez eu tinha uma bolsa de mestrado que me sustentava por lá de maneira suficiente e que não precisava me preocupar com uma renda extra. Mas as questões relacionadas à fotografia eram sempre muito presentes em minha mente. Afinal, o resultado das minhas fotos trazia para a minha realidade a realização, o prazer de fazer algo que dava certo. O reconhecimento das pessoas, os elogios, essas eram as emoções que eu gostava de ter na minha vida. Ainda no Brasil, eu realmente não tinha muita segurança sobre a qualidade do meu trabalho. Muitos dos meus trabalhos eu achava feio. Meu lado crítico sempre me mostrava que eu tinha muito o que melhorar. Apesar de estar em ascensão e trabalhando como fotógrafo de casamentos, eu sentia que algo faltava e que não poderia perder a oportunidade de fotografar e aprender sobre foto na Espanha, que, ao meu ver, era e é uma grande referência no meio. E afinal, é difícil largar nossos hobbies e as coisas que nos dão prazer, né? Surgiu então a curiosidade de conhecer os casamentos espanhóis. Mas como eu faria isso? O como veio de uma ideia. Vou oferecer os meus serviços como assistente de foto para fotógrafos locais. E isso gratuitamente, pois ganharia experiência e aprendizado. Mas a ideia não funcionou. Depois de mostrar meus melhores trabalhos e oferecer meus serviços a mais de 10 profissionais, fiquei aguardando o retorno deles, na esperança de que seria possível viver essa experiência na Espanha e que conheceria não apenas um casamento espanhol, mas como os profissionais de lá trabalhavam. A minha curiosidade sempre foi grande e para tudo, desde saber como eles se vestiam nos casamentos a como eles se posicionavam, como faziam os usos das luzes artificial ou luz natural, como era a comunicação deles durante o trabalho com os noivos, com as pessoas, com o público em geral, enfim, tudo. E estava ansioso por qualquer convite.
E acreditando que havia mostrado um bom trabalho, levei meu iPad na época com uma coleção de bons casamentos que havia feito no Brasil. Era um material lindo. Eu acreditei que aquele material seria uma grande porta para conseguir viver essa experiência. Os dias se passaram, semanas e nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu entrei então em um profundo questionamento. Eu realmente queria entender o porquê. Um tempo depois, um fotógrafo de Valladolid me escreveu pelo Facebook. Havia ficado sabendo que eu estava residindo por lá e me convidou para um café com o intuito de me apresentar para um grande profissional da cidade. E ambos, ao conhecerem o meu trabalho, ficaram impressionados com o meu olhar, as minhas fotos e inclusive fizeram uma piada de que até eles, se fotografassem aqui no Brasil, fariam fotos boas e rimos todos. Amo o Brasil e aqui é lindo mesmo, mas não tem como comparar, né? São belezas diferentes e sempre e por hábito acharemos a grama do vizinho sempre mais verde. Normal. Ao receber os elogios desses dois grandes fotógrafos, dizendo que a qualidade do meu trabalho estava muito à frente dos fotógrafos locais, com isso respirei aliviado e pela primeira vez reconheci meu próprio trabalho. Neste dia, eu percebi que eu tinha construído e reunido um grande conhecimento e principalmente que eu tinha desenvolvido um entendimento sobre o meu próprio olhar em relação à fotografia. Foi exatamente depois dessa breve conversa que decidi dar um novo passo que mudaria a minha vida por completo na Espanha. Resolvi compartilhar o que eu sabia com os outros. E nesse contexto todo, nasceu o meu primeiro workshop de fotografia de casamentos para profissionais da fotografia e logo de cara já haviam 10 inscritos. Todas as vagas esgotaram na primeira semana que anunciamos o workshop. E isso me motivou muito. Era uma resposta do universo que eu realmente deveria investir em ensinar o que eu sabia. Comecei aí e não parei mais. Hoje eu coleciono cursos, projetos, workshops criados e ministrados por mim, fiz muitos amigos, abri os olhos de grandes profissionais e que se tornaram amigos e colegas de profissão. Mas se lá atrás alguém me dissesse que eu um dia seria um professor, que eu ensinaria tudo o que eu aprendi e ainda aprendo, a minha reação seria com certeza uma bela gargalhada. Ou estaria pagando a língua, como muitos gostam de dizer. Você consegue perceber que toda a minha história de realização profissional foi construída? Ela não foi definida de um minuto para o outro, não. As situações foram sendo apresentadas, acontecendo e foram sendo expostas. E eu estava pronto para receber e fazer um bom uso do que o universo me entregava. E acredito que precisávamos apenas estar abertos e vivenciar e experimentar cada dia de nossas vidas, aceitar o que Deus nos entrega, refletir, pensar, analisar e sentir se isso nos realiza ou não. Se sim, viva com alegria e curte, e se não, busque por algo que te entusiasme. Reflita sobre a sua infância, no que você gostava de brincar, no que te motivava e a partir daí, trace um novo caminho e experimente, acreditando sempre que o seu momento irá chegar na hora certa para a sua vida. Quem diria que a fotografia seria o caminho que eu seguiria por ele? Uma carreira que daria certo e me faria tão feliz e realizado. Foi uma surpresa que me aconteceu no meio da minha caminhada, que se iniciou por lados tão opostos. Afinal de contas, o que tem a ver zootecnia, cuidar de animais, com a fotografia, a arte de concretizar e de realizar sonho de pessoas? Escuta essa pergunta o tempo todo. E agora estou respondendo para você poder usar dessa história como um suporte para poder pensar diferente e se permitir enxergar novos horizontes na sua trajetória. De fato, é muito complicado decidir por algo quando não passamos de adolescentes e nos é pedido para decidir algo quando nós não experimentamos ainda quase nada da vida. E quando ousamos experimentar, não gostamos e decidimos desistir.
acabamos ouvindo coisas como: você não termina nada que começa, ou você é igual fogo de palha. Ter a oportunidade de experimentar é muito importante. Como decidir se algo agrada a você se ainda não experimentou? E no caso, ainda nos é imposto que decidamos algo para ser para a vida toda. Eu me formei, concluí o meu mestrado e todo esse esforço de anos da minha vida hoje se resume em diplomas guardados como souvenirs, essas lembranças que trazemos de nossas viagens, que normalmente não tem serventia nenhuma. Eu me arrependo? Me questionei sim, durante um bom tempo, o, o porquê de tudo isso e enfim fiz as pazes com esse período da minha vida. Afinal, foi durante esse mesmo período que a fotografia se fez presente e aconteceu em minha vida. Mas e se fosse hoje? Eu faria diferente? Sim. A primeira coisa que eu levaria em conta antes de decidir sobre uma profissão seriam as minhas necessidades. E me faria a seguinte pergunta: o que eu realmente preciso para a minha vida? Quais são as minhas necessidades? Essa é uma pergunta muito poderosa. O que eu necessito? É estabilidade? É liberdade? É dinheiro abundante? É uma companhia amorosa? É trabalhar na cidade? É trabalhar no campo? Minhas necessidades são ter a segurança de um emprego que mensalmente eu receba o meu salário, ou a minha necessidade é de fazer acontecer os meus próprios rendimentos. A minha necessidade é de reconhecimento, é ser aceito pelas pessoas. Minha necessidade pede o conforto de um escritório com ar-condicionado, ou eu prefiro a liberdade de ir e vir presentes o dia inteiro. Estar em um ambiente fechado pode ser sufocante para uns e extremamente prazerosos para outros. As minhas necessidades são de sobrevivência? São de plenitude? São espirituais? Você deve estar aí se perguntando agora: qual a relação que as nossas necessidades têm com a escolha da profissão? E eu te respondo que as suas necessidades têm tudo a ver com a sua profissão. E se a profissão que você escolher hoje não suprir as suas necessidades, você fatalmente irá buscar outra. E isso pode acontecer de modo que você nem perceba, porque é da sua natureza, é da natureza humana suprir as próprias necessidades. É natural, aceite isso. Nós, por natureza, não conseguimos sustentar uma situação que não supra as nossas necessidades por muito tempo. Quem dirá pela vida toda? E isso aconteceu comigo, assim como acontece com milhares e milhares de pessoas. O curso de zootecnia era chato? Irrelevante? Desagradável? Não! Não! O curso foi para mim dias maravilhosos. Fiz muitos amigos que estão presentes na minha vida até hoje. Muitas das matérias eram interessantes. Tive grandes mestres, mas exercer a profissão não era atraente, não vinha de encontro com as minhas necessidades, com o que era ideal para mim, e dessa forma nada fluiu. Em contrapartida, a fotografia supria as minhas necessidades, trazia para o meu dia a dia todas as possibilidades de criar, a liberdade que sempre foi uma necessidade grande em mim. O movimento de estar cada dia em um lugar diferente supria a minha necessidade de experimentar, de descobrir. E quanto mais eu experimentava e mais eu descobria, eu me tornava melhor. E quando nos tornamos bom em algo, acontece algo incrível, que é o reconhecimento das pessoas. E com isso, as indicações são inevitáveis. E aquilo que era um hobby passou a completar a minha agenda. Eu cheguei a um ponto que eu tive que recusar trabalhos por falta de tempo. Conclusão: quando percebi, eu era um fotógrafo. Essa era a minha profissão. Não foi algo planejado, não foi algo que eu passei a vida sonhando, foi algo que foi construído aos poucos dentro das descobertas que fui fazendo. Poderia ter sido diferente? Sim. Se eu tivesse tido acesso naquela época ao que eu estou falando aqui hoje para você, com certeza eu teria feito algumas coisas diferentes e evitado uma longa e dolorosa jornada. Porque conviver com dúvidas e incertezas, sem apoio, sem respaldo, é muito angustiante.
Então, se chegou a sua hora de escolher uma profissão, ou se você está vivendo alguma dúvida em relação à profissão que escolheu, observe se a profissão irá suprir as suas necessidades, se você tem clareza de quais são as suas necessidades neste momento. O primeiro passo é refletir, busque ajuda se você perceber que não consegue sozinho. Existem muitos profissionais especializados na área do autoconhecimento que podem sim te ajudar e ainda experimente antes de decidir. Converse com pessoas que atuam na área que você pretende atuar. Uma não, várias pessoas, o maior número de pessoas que conseguir. Busque, se possível, um estágio como auxiliar para viver a rotina do que você quer fazer e assim averiguar a fundo se a profissão atende às suas necessidades. É muito comum escutar que o jovem não sabe o que quer. A verdade é que a certeza de saber o que quer está ligado a experimentar. Você pode ter uma certeza dentro de uma ilusão daquilo que você imagina o que é. Como uma pessoa pode saber se gosta de algo ou não até que ela tenha experimentado na prática. E para finalizar, quero dizer que é sempre muito saudável ter em mente que não somos seres prontos e acabados. A vida está em constante mudança. Hoje eu sou fotógrafo. No meu amanhã posso garantir a você que serei? Eu não posso garantir a você nem sequer que eu estarei vivo, mas posso garantir que a vida de cada um aqui presente está sendo construída dia após dia e assim se seguirá até o último dia de vida. E que a qualquer momento a vida pode dar uma virada. Existem pessoas que se descobrem profissionalmente precocemente, enquanto outros precisam de mais tempo. E ainda tem aqueles que só irão descobrir aos 30, aos 40 anos de idade. Você já parou para pensar quantas profissões existem dentro de uma mesma área? Às vezes podemos e devemos mudar o rumo das nossas vidas, se a vida que estivermos levando não suprirem as nossas necessidades, se não estiverem alinhado às nossas aptidões. E todas essas descobertas e certezas são, na verdade, dadas através do feedback que a vida nos dá. Então prestem sempre atenção às deixas que a vida vai te apresentando pelo caminho. Use a sua percepção para distinguir as emoções que esses feedbacks provocam em você. Se a sensação for boa, se a sensação for agradável, se te traz bem-estar, é porque você está no caminho certo. Mas se não for, é hora de parar e avaliar. Talvez você perceba que é hora de considerar que permitir mudar o rumo da vida pode ser a melhor escolha a se fazer no momento. Leve em consideração sempre que todas as profissões têm seus desafios, desafios que às vezes parecem não valer o esforço. Esses desafios vão te jogar para baixo, vão fazer você querer desistir. E o que vai te sustentar? O que vai te motivar? O que vai fazer você levantar de manhã e enfrentar? O que vai fazer você persistir até superar? O que vai te trazer tudo isso é a certeza que você tem que o que você faz supre todas as suas necessidades. E o que você faz te realiza, te enche de satisfação e contentamento. Trazendo isso que eu falei para o meu universo como fotógrafo, eu já passei por muitas dificuldades para chegar onde estou. Como fotógrafo de editoriais e de celebridades, os desafios se apresentam a todo tempo e superá-los é um objetivo diário. Em meu workshop de fotografia, esse é um dos temas que retratamos a fundo, porque problemas fazem parte de qualquer profissão e é preciso estar pronto para enfrentá-los. E ainda, obrigatoriamente, manter o meu crescimento dentro da minha profissão. E isso significa que tenho que estar continuamente me reciclando, observando o universo da fotografia de perto, me mantendo atualizado. Requisito esse para qualquer profissão. E não pensem que após a formatura tudo estará terminado. Você vai arrumar aí uma colocação, um emprego e pronto, acabou, é o fim. Estar atualizado é hoje a única forma de não ficar para trás. E agora imagina você
tendo que se manter atualizado de algo que não te traz nenhuma realização. Seria um saco, né? Um porre, não é mesmo? Agora, quero trazer um ponto muito importante e peço a você que preste muita atenção, porque vou falar sobre algo que vai te acompanhar a vida inteira e que o quanto antes você aprender a lidar com ele, garanto que é o melhor que pode fazer por você mesmo. Vamos falar um pouco sobre o medo. O que é medo? É uma emoção que, sem sombra de dúvidas, é aliada da nossa autoproteção. O nosso medo serve como alerta para o perigo e nos salva em muitas circunstâncias durante a vida. Esse é o que vamos chamar aqui de medo saudável. Você sabe, por exemplo, que se um lugar é perigoso, você sente medo e este medo ele vai te impulsionar a você tomar certas medidas para se proteger, certo? Então, o medo é importante, é como um alerta que nos protege. Mas o medo que eu quero que você reflita aqui é aquele medo que nasce não de um evento externo, mas sim o medo que nasce e mora na nossa imaginação. Você sabia que o medo por si só pode travar uma pessoa e fazê-la estagnar em um determinado lugar por muito tempo? E acredite, em muitos casos faz a pessoa ficar ali, parada, sem crescer, sem realizar, sem prosperar pela vida toda. Para prosperar em qualquer área da vida, e garanto a você, em qualquer profissão que você escolher, sempre será preciso soltar os próprios medos. E digo isso com experiência de causa, porque sei que muitas das minhas travas foram decorrência do medo. O medo de decepcionar meus pais, o medo de me decepcionar, o medo de não conseguir fazer, o medo de fazer e fazer errado, o medo de perder e até medo de dar certo. Sim, porque nós sabemos que tudo gera uma consequência e nós podemos ter medo da consequência de dar certo também. Para ficar claro, eu vou dar um exemplo meu para você entender como o medo pode bloquear não apenas a sua prosperidade, mas também todas as demais áreas da sua vida. Como já comentei, na minha infância eu amava desenhar, segui na adolescência com a pintura, tive a oportunidade de estudar por 4 anos teatro, passei pela dança, inclusive ensinando, fui monitor na universidade por 3 anos e tinha essa facilidade para lidar com o público. Mas quando um dos meus primeiros professores de fotografia me convidou para palestrar nas suas turmas das faculdades que trabalhava, confesso que um medo muito forte tomou conta de mim. E hoje, pensando a respeito disso, consigo entender o porquê desse medo tão grande e que foi ele o responsável por ficar paralisado, por me deixar paralisado. Ele é professor em diversos cursos de graduação e não leciona apenas fotografia, não. Ele atende cursos diversos como comunicação social, propaganda e publicidade, entre outros, e em algumas faculdades aqui da cidade, federal e particulares. E desde que consegui certo reconhecimento na fotografia e havia me consolidado com o meu trabalho, ele por muitas vezes me convidou para contar a minha trajetória para as suas turmas. E eu rapidamente levantava inúmeras desculpas, tanto como resposta ao meu professor, como para mim mesmo. Desculpas como 50 minutos a 1 hora de palestra? Eu não tenho tanta história assim para contar, não. A minha história não era tão relevante assim para poder me apresentar para tantas pessoas. Em outros momentos, as minhas desculpas vinham da minha autoimagem, que construí de mim mesmo e justificava que poderia ser arrogante ou prepotente falar de mim mesmo e como vejo a prepotência e a arrogância como uma imperfeição humana, eu achava essa desculpa perfeita para não assumir o que eu estava com medo do incerto. Medo de sair da minha zona de conforto, do que eu já dominava e me lançar na minha aventura de compartilhar as minhas superações. Enfim, o medo criava em mim milhares de desculpas para fugir daquele convite que por anos recebi. Sempre que encontrava com o Rodrigo pelas ruas, ele gentilmente fazia o convite. E eu,
eu sempre insistia e repetia as mesmas desculpas como estou sem tempo, tenho uma viagem agendada, enfim. Sempre encontrava uma forma de escapar. E foram quase 10 anos me escondendo por insegurança, por medo, mas, por fim, aconteceu. Resolvi então aceitar o desafio. Parei de fugir. Afinal de contas, por que continuar fugindo? Parei então de inventar desculpas e decidi aceitar o elogio desse mestre que reconhecia o meu trabalho, reconhecia a minha trajetória, reconhecia a minha paixão pela fotografia e, afinal de contas, isso é uma honra. E o natural é me orgulhar, não é mesmo? Pois tudo que construí até hoje é fruto do meu empenho, das minhas superações. Você concorda comigo? E sempre me dei bem nas apresentações dos meus trabalhos na escola. E ainda durante 3 anos ao longo da minha graduação, exerci a função de monitor em uma disciplina de massa da universidade, para uma média de 200 alunos por semestre. É fato que falar em público não era um bloqueio, mas algo faltava para me impulsionar e enfrentar esse novo desafio. E o tempo foi quem me trouxe essa resposta. Mas olha que incrível, a resposta só veio depois que eu decidi que com ou sem medo eu iria da mesma forma fazer acontecer a palestra. Mesmo sem saber o porquê, coloquei todo o meu foco em apenas superar e seguir em frente. Lembra quando falei lá no começo dessa conversa de hoje que o nosso foco tem que sempre estar voltado à solução? Eu realmente aprendi isso na prática e neste meu exemplo que estou apresentando, a solução para mim era superar o medo, mesmo sem entender a causa. E quando aceitei, confesso que também me reconheci merecedor de receber esse carinho. Entendi que, antes de tudo, a minha história poderia ajudar muitas pessoas que passaram ou passam pelos problemas que já enfrentei. Entendi que eu era capaz, sim, de trazer esclarecimento e tornar mais fácil a trajetória de outras pessoas por meio do que aprendi. Que, na maioria das vezes, foi na marra mesmo, entre muitos erros que poderia sim ter sido evitados se eu tivesse, na época, acesso à mentalidade que tenho hoje. E então, me deparei com um novo desafio que chamo de como. Como vou fazer isso acontecer? Eu já tinha aceitado e como sou o tipo de pessoa que não se dá a oportunidade de desistir, comecei a buscar esse como dentro de mim. E como dizem por aí, e eu acredito muito nessa frase, caminha que os caminhos se abrem. Logo vi o meu primeiro passo, que era colocar tudo no papel. Montar um roteiro onde tudo ficaria organizado e ainda de uma forma que não ficasse chato, pendante, cansativo, para quem estivesse disponibilizando do seu tempo para me escutar. Tempo esse que sempre valorizo e dou muito apreço. A minha intenção, desde o início, era que a minha mensagem fosse uma mensagem de força, de conforto e até mesmo uma salvação. Aquela luz lá no fim do túnel, sabe? Com isso entendido, formado e bem estruturado na minha cabeça, eu contratei uma amiga, Adri Sakamoto, que conheci em um congresso em Niterói para coaches e tive uma afinidade incrível nesse evento com ela. Para você ter uma ideia, tinham mais de 500 pessoas nesse congresso e de todos que conheci, ela foi a única a se tornar amiga e a me ajudar de fato a desenvolver trabalhos que marcaram e muito a minha trajetória. Senti que eu precisava dela e que ela orquestraria todos os meus objetivos com esta palestra, como eu mencionei antes. Eu queria, mais do que nada, ser um amigo daquelas pessoas que me escutavam. Eu queria ser uma voz de conforto e superação para os que viviam nas sombras da vida sem conseguir enxergar a luz. Eu queria ser a paz, um alento, mesmo para esses alunos que o mestre Rodrigo lecionava. E foi com essa ajuda que logrei uma palestra com esse frescor que eu procurava. A Adri sabiamente entendeu toda a minha trajetória e história pela fotografia, todos os meus medos e desafios, e conseguiu colocar cada coisa no seu devido lugar. Me preparei muito. Olha, eu confesso que foi uma das palestras mais difíceis que eu criei. Ou melhor, criamos. Afinal de contas,
Contar nossas próprias histórias, as nossas superações, assumir os erros e aprender com eles já é um grande desafio. Agora, contar aqui para você, prender a atenção das pessoas e ainda organizar a minha própria história para trazer clareza das minhas superações foi um desafio maior ainda. Mas eu superei e palestrei. Com o tema escolhido, recebi elogios e depoimentos que encheram meu coração de muito amor e fez valer todo o meu empenho, fez valer o enfrentamento dos meus medos, me fortaleceu e ainda mais. E o maior aprendizado dessa aventura é que eu sempre posso me superar, assim como você também pode, porque no final todos temos as mesmas capacidades, só precisamos nos dispor a desenvolvê-las. Precisamos estar disponíveis a enfrentar nossas limitações. E olha que maravilhoso! Em seguida, recebi vários outros convites para seguir com essa palestra que tem presente um cunho vocacional muito forte e que, na verdade, focamos em desenvolver também esse tema, que em algum momento da vida é desafiador para todo mundo. Porque no começo de tudo foi definido que o nosso verdadeiro objetivo era proporcionar valor e entregar um conteúdo que pudesse abrir os olhos, os ouvidos e levar uma luz para quem ainda andava perdido. O medo me paralisou por muitos anos. Sim, me paralisou, fazendo com que eu não saísse do lugar para pensar nesse convite do professor e agora amigo Rodrigo. Mas hoje, depois de vencer e superar o meu medo, vejo o quanto perdi tempo. Fui covarde, talvez. Sentimentos como arrependimento também foram sentidos, pois o Rodrigo estava me dando uma oportunidade de ajudar a tantas pessoas e eu não havia enxergado por esse lado. Simplesmente não considerava isso na minha vida. E troquei o medo pelo arrependimento. E isso também não foi legal, não me fez bem. E por isso vou compartilhar aqui com você outra coisa de muito valor. O arrependimento, assim como o medo, são emoções negativas. E emoções negativas não nos trazem nada de bom. Todas elas nos prendem em um tempo e espaço que normalmente não fomos felizes e realizados. Nos prendem a um tempo que, na verdade, tudo que a gente quer é que ele passe. Hoje, me apego no seguinte: você já deve ter escutado a frase, antes tarde do que nunca. Muitos de nós falam exatamente isso. Essa é uma frase que funciona como um consolo. Mas veja bem, a vida de cada um de nós tem uma ordem própria. Cada um de nós tem o seu próprio tempo. Então, quem disse que foi tarde? Quem pode dizer a hora certa que as coisas devem acontecer na vida de cada um de nós? Hoje, eu sei que tudo tem seu tempo e que todas as coisas que vivemos no dia a dia devem ser aproveitadas, até mesmo aquelas consideradas por nós como coisas ruins que nos acontecem, porque é delas que extraímos muito aprendizado e é exatamente esse aprendizado que nos prepara para realizações maiores. Mas o que normalmente acontece é que não olhamos para os nossos erros como aprendizados. Muitos de nós, e digo a grande maioria de nós, se critica por errar, se condena por errar e por isso vai criando uma coleção de medos tão grande de tudo que não se permite mais errar. Com isso, paralisa a própria vida e o pior, as pessoas não sabem nem o porquê. Hoje estou muito realizado por ter me superado aquele medo que me paralisava e não me deixava que eu desse o pontapé inicial para realizar o convite do meu amigo Rodrigo. Aconteceu e foi incrível, aconteceu na hora certa e com isso aprendi a respeitar o meu próprio tempo das coisas. Hoje, eu olho para os convites que chegam a mim como oportunidades de compartilhar valor, experiências e aprendizados. E o que um dia foi medo se tornou hoje um querer, um motivo a mais para crescer e evoluir. Hoje quero poder seguir nesse ambiente de retribuir com amor o que tanto aprendi na vida. E além disso, consigo tirar ainda mais uma lição. Nós não precisamos estar sempre 100% seguros de algo para ir e fazer acontecer assim mesmo. Caminha que os caminhos se abrem, lembra? Porque para que as coisas boas nos aconteçam, precisamos estar em ação, em movimento.
Enquanto estamos recolhidos dentro de casa, sentados em um sofá, na cama, gente, acredite, nada muda, nada acontece. Agora, quando nos colocamos em ação, é incrível como as coisas todas começam a conspirar a nosso favor. E isso tem uma explicação lógica. Quando estamos em ação, estamos atentos, nossa mente está ativa e passamos a ver com clareza as oportunidades que chegam a nós. E sentir medo e ainda outras sensações desconfortáveis é normal, faz parte. O que é preciso entender é como o medo funciona em você e aprender a lidar com ele como um aliado que vem para te alertar e não como um inimigo que te aprisiona. Porque, afinal de contas, o que importa nisso tudo é executar, realizar, crescer, prosperar e fazer acontecer e, de certa forma, vencer. O importante é viver. Mas acredite, o medo é algo que, quando a pessoa se deixa dominar por ele rouba da pessoa tudo o que é importante para ela. E sabe por quê? O medo é algo sorrateiro. Na maioria das vezes, ele fica ali, dominando a nossa mente, sufocando a nossa coragem, nos desanimando, até a procrastinação. Aquela mania que a gente tem de deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Pode ser fruto do medo, em um processo que pode ser totalmente inconsciente, que fica ali, só segurando a gente e a gente sequer percebe. Você já parou para pensar que deixamos de experimentar muitas coisas na vida por medo, de não gostar ou de não dar certo? Esse medo nasce de onde? Nasce quando começamos a imaginar tudo de errado que poderá acontecer. Veja bem, poderá. O verbo está no futuro. E qual a certeza que nós temos sobre o futuro? Nenhuma, certo? A única certeza que temos sobre o futuro é que colheremos aquilo o que plantamos hoje. Então, por que temos medo? Temos medo pelas dúvidas, incertezas, inseguranças que moram dentro de nós, que criamos na nossa imaginação e que teremos a resposta se enfrentarmos o medo de peito aberto e a cabeça erguida. Então, vou dizer algo que carrego comigo em minha mente sempre vivo. Não importa quem você seja ou onde você esteja neste momento, eu acredito que todos temos dentro de nós capacidades ilimitadas esperando para serem colocadas em práticas, com um poder ilimitado de crescimento e que sempre somos capazes de muito mais do que a nossa imaginação pode alcançar. E para acessar todo o nosso potencial hoje, amanhã e depois, precisamos soltar os medos. Precisamos colocar o medo no lugar dele, onde ele nos serve como proteção e não como travas nas nossas experimentações da vida, das nossas descobertas, das nossas conquistas, porque sempre as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Para que o mundo saiba quem você é, para que você possa deixar a sua marca, você precisa mostrar ao mundo do que é capaz. Você sempre precisará se soltar das garras do medo. E como se soltar das garras do medo? Você já ouviu falar a frase, está com medo, vai com medo mesmo? Essa ação usada com sabedoria, onde você antes percebe se o medo é um perigo real iminente ou se o medo é uma criação da sua própria mente. É a forma perfeita para superar o medo. Você começa tendo desconforto do medo ao seu lado, mas aos poucos você vai criando a confiança e à medida que você se manter em ação, a autoconfiança vai se ampliando e quando você menos percebe, aquele medo que você sentiu não existe mais. O medo se dilui na autoconfiança. E autoconfiança é algo que só adquire aquele que se coloca em ação, que põe a mão na massa e que faz acontecer. É importante ter isso muito claro na mente, porque a vida profissional é cheia de desafios e é construída através das nossas superações. Prestem atenção às deixas das suas necessidades, às deixas encontradas daquilo que você faz e que te traz prazer. Cabe a cada um de nós prestar atenção em si mesmo, errar e assumir os erros,
não com a finalidade de carregar culpas, mas quando se assume o erro, é exatamente o momento que descobrimos um caminho que não devemos mais seguir. É quando saímos de um estado de inocência e passamos a estar conscientes daquilo que não devemos fazer. Não porque alguém nos falou, mas por ter experimentado e ter certeza que aquela determinada coisa não funciona para nós mesmos. E assim partimos, desbravando novos caminhos, experimentando e construindo nossa verdadeira vocação. E lembra daquele exemplo do meu medo em palestrar, contando a minha trajetória? Não só superei, como acabei de apresentar a mesma palestra para você que ficou até o final dessa história aqui comigo. Muito obrigado e até breve!